Vamos finalmente ao exercício 5 da página 129, o último, e vamos analisar variáveis, forma reduzida e igualdade de polinómios. O enunciado é o seguinte: considera os seguintes polinómios, onde x e y são variáveis e a, b são constantes. Temos aqui 4 polinómios diferentes e temos 5 questões. Vamos começar pela primeira pergunta. Identifica as variáveis de cada um dos polinómios. O primeiro temos menos 4x ao cubo, mais 10x, mais 7x ao quadrado, menos x ao cubo, menos 11, mais 5x ao cubo. Neste polinómio temos apenas uma variável, neste caso a variável x. Na linha B, neste polinómio já vamos ter a variável x presente em todos os termos, exceto neste termo independente, e a variável y, y ao quadrado, y ao quadrado. Na linha C, temos a variável x presente em quase todos os termos e, para além disso, temos as constantes a e b, aqui também presentes. Na linha D, temos as variáveis x e y presentes aqui. Portanto, x ao quadrado y, xy, xy, x ao quadrado y e xy. Vamos então passar à linha B, que diz o seguinte: escreve uma forma reduzida de cada um dos polinómios. Temos que saber o que é um polinómio reduzido. Um polinómio reduzido é um polinómio que não tem termos semelhantes. Por exemplo, o termo menos 4x ao cubo é semelhante ao termo 5x ao cubo. E é semelhante ao termo menos x ao cubo. Porquê? Porque a parte literal é exatamente igual que a x ao cubo. Podemos adicionar estes 3 monómios num só monómio. Pomos em evidência a parte literal, que é x ao cubo, e adicionamos algebricamente os seus coeficientes. Menos 4, menos 1, mais 5. Ora, menos 4 menos 1 dá menos 5 mais 5 dá 0. Ora, 0 vezes x ao cubo vai dar 0, isto é, um monómio nulo. Depois temos apenas um monómio com um termo em x ao quadrado, não podemos juntar em nenhum deles, fica mais 7x ao quadrado, e temos o termo independente que é menos 11. Significa então que este polinómio na forma reduzida é igual a este polinómio mais simples, isto é, 7x ao quadrado menos 1. À linha B, temos dois monómios semelhantes, 3xy e menos 2 terços de xy, e temos aqui também dois monómios semelhantes com parte literal x ao quadrado e y ao quadrado. Podemos então juntar estes dois termos em xy, fica então 3 menos 2 terços vezes xy, que é parte literal comum, mais, e vamos sempre utilizar o sinal mais para a adição de polinómios e pôr em evidência os coeficientes, para não haver troca de sinais. Mais o quê? Mais a soma dos outros dois monómios semelhantes, que é um monómio com a parte literal x ao quadrado e y ao quadrado, que é colocado em evidência, e os coeficientes menos 7 mais o quê? 1/5. E depois, finalmente, o último termo, que é o termo independente de 3. O que nós temos que fazer agora é adicionar estes dois coeficientes em cada um deles e vamos obter o polinómio reduzido. Ora, 3 menos 2 terços, mínimo muito comum entre 1 e 3 é 3, fica então 7 terços de xy, e aqui fica menos 34 quintos de x ao quadrado e y ao quadrado. Podemos colocar os termos por ordem decrescente de expoente da variável x, por exemplo. Então vamos colocar este termo em primeiro lugar, fica então menos 34x ao quadrado e y ao quadrado dividido por 5, mais o termo com expoente 1, 7xy sobre 3, mais o termo independente. Temos então o nosso polinómio reduzido e temos o nosso polinómio ordenado segundo o expoente de x, neste caso por ordem decrescente do expoente de x. A linha C, temos aqui a vermelho monómios semelhantes, em que a parte literal é x ao quadrado, dado que a é uma constante. Pondo em evidência o x ao quadrado, vamos adicionar a parte numérica. 7a é o primeiro, menos 5a, mais 7, menos 2a. Ora, como nós temos aqui a variável a que desconhecemos, só podemos juntar estas três. 7a menos 5a dá 2a. 2a menos 2a dá 0. 0a mais 7. Ora, 0a é 0, fica então 7x ao quadrado. Depois temos estes dois monómios semelhantes, mais bx menos bx. Ora, pondo em evidência a parte literal, que é x, e adicionando algebricamente os coeficientes, neste caso é mais b e menos b, são constantes, nós não sabemos o valor. Simplesmente, como são valores simétricos, isto vai dar 0. Ora, 0 vezes x dá 0.
Temos então que este polinómio, na sua forma reduzida, é igual a 7x² menos 1. À linha D, temos então aqui a vermelho dois termos semelhantes, dois monómios, x² y, a parte literal. Juntamos com dividência a parte literal e somando os coeficientes, neste caso coeficiente 1 e 2, 1 mais 2 vai dar 3x² y. E depois temos mais três monómios semelhantes, cuja parte literal é xy. Adicionando algebricamente os coeficientes, temos então 1/5 menos 7/4 menos 1/2. Isto vezes xy, que é a parte literal que é comum aos três monómios. Mínimo comum entre 5, 4 e 2 é 20. Calculando a adição algébrica, vamos obter menos 41/20. Ou seja, desembaraçando agora de parênteses, temos 3x² y mais por menos dá menos 41/20 vezes xy. Ora, xy fica no numerador. 41xy sobre 20. Ou então podemos apresentar isto como 41/20 vezes xy, né? Ou ponto xy. Era a mesma coisa. Simplesmente aqui a forma reduzida é esta. 41xy a dividir por 20. A linha C indica o grau de cada um dos polinómios. Para sabermos o grau do polinómio, temos que saber o grau de cada monómio. O monómio que tiver maior grau é aquele que vai caracterizar o grau do polinómio. Temos então aqui os polinómios reduzidos correspondentes às nossas diferentes alíneas. Vamos então analisar o grau de cada um destes polinómios. Este monómio tem grau 2, não é? O expoente da variável x é 2. Este é um termo independente, é grau 0. Qual é o maior grau? É 2. Então significa que o polinómio é de grau 2. Neste segundo temos três termos. O primeiro termo, ou seja, o primeiro monómio, tem grau 4, que é 2 mais 2. O segundo tem grau 2, que é 1 mais 1. E o terceiro é um termo independente, é grau 0. Qual é o maior? É grau 4. Então este polinómio tem grau 4. No terceiro polinómio temos dois termos. O primeiro termo tem grau 2, que é o expoente da variável. O segundo termo é um termo independente, que é o grau 0. O maior deles é grau 0, significa que o polinómio é de grau 2. Finalmente o último. Temos o primeiro monómio de grau 3, que é 2 mais 1, e o segundo monómio de grau 2, que é 1 mais 1. O maior deles é grau 3, significa que o grau do polinómio é grau 3. Finalmente, a linha D indica dois polinómios iguais. Dois polinómios são iguais quando são constituídos pelos mesmos termos, isto é, pela mesma adição algébrica de monómios. Neste caso, temos o monómio 7x², que está presente no primeiro polinómio e está no segundo. E o monómio independente menos 1, que também está nos dois. Portanto, significa que estes dois polinómios, o polinómio da linha A e o polinómio da linha C, são polinómios iguais. Os outros dois polinómios não são iguais, porquê? Porque os termos que constituem cada um deles são diferentes. Basta um ser diferente para que eles não sejam iguais. Imaginemos que um deles, em vez de ser menos 1, era menos 2. Já não eram polinómios iguais. Porquê? Tinha o termo 7x² igual nos dois, mas o segundo termo, ou o segundo monómio, já era diferente. Seria que se fosse aqui menos 2 e ali menos 1, já eram diferentes, portanto já não seriam polinómios iguais.